Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai começar a nossa segunda aula dessa disciplina. Segundo o nosso plano de ensino, a gente devia ver a apresentação das ferramentas computacionais que são utilizadas na prática. O que eu vou fazer hoje? Eu vou mostrar para vocês a primeira delas. Não faz sentido eu mostrar a segunda e a gente só usar ela daqui a 2 meses, concordam? Concordo. Sim. E aí a gente vai começar a adiantar a matéria da aula do dia 15, de amanhã. E aí a gente vai ter mais tempo para fazer exercícios, quando a gente terminar no dia 20. Beleza? Porque isso é matemática. Boa parte do que a gente vai estar estudando é uma matemática. E você sabe que o único jeito de aprender matemática é exercitando, certo? Concordo. Então vamos lá. Só que o bom de exercitar é exercitar com o professor, que nem se fizeram o cálculo, sabe? Que o professor resolvia exercícios com vocês na lousa. A gente vai ter que fazer a mesma Não, coisa. senhor. Não tive essa parte não, senhor. O professor de cálculo não resolvia exercícios com vocês na lousa? Não, senhor. Na lousa, não. Ah, tá. Vocês assistiram à distância. Ele resolvia uma ferramenta de desenho, de escrita, certo? Sim, aí sim. Beleza. Bom, ele se resolvia com vocês, o exercício. Então é isso que nós vamos fazer. A ferramenta que a gente vai usar é essa aqui, ó, chama Logsim. Vocês veem no Google ou qualquer outra ferramenta de busca, escrevam Logsim. O primeiro link que vai aparecer é a versão em português dele. Ela é uma ferramenta gratuita e ela foi escolhida, embora existam várias outras. Se eu não me engano, o outro professor prefere usar o EasyEda. Mas o EasyEda, ele é primariamente para desenho de PCB. E ele tem uma ferramenta de simulação. E ele serve tanto para eletrônica digital quanto analógica. Tem um monte de controle, complicação que a gente não precisa. Por isso que eu prefiro essa. Aí, você vem aqui em Downloads. Ele vai te direcionar para o SourceForge. E aí você faz o download da ferramenta. Ela é muito grande, então tomara que vocês tenham uma conexão muito rápida aí. Percebe? 6.6 megabytes. E daí tu salva ela. Essa aqui é a versão executável, é o jar empacotado. Eu não vou salvar ela porque eu tenho ela instalada aqui já, ó. Aqui, ó, Logsim. E aí, se eu der 2 cliques nela, ela abre. A ferramenta, ela em si é muito simples. Essa região aqui, ó, é a área de desenho, a área onde vai o teu projeto. O seu projeto pode ser composto por subprojetos. Para criar um subprojeto, você clica nesse maisinho aqui. E aí você dá um nome para ele, por exemplo, subproj. E ele aparece aqui. E essa janelinha é a principal. Se você quiser usar o subproj no main, você clica no main, a lupinha vai ficar no main, você clica no subproj e coloca ele. Agora, como que a gente faz isso? Eu vou à medida que a gente for construindo os circuitos, beleza? Eu mostro para vocês. Se você não quer mais um subprojeto, você vem lá e deleta ele. Beleza? Com o xizinho vermelho aqui. A ferramenta ela tem 3 modos de edição. Essa ferramenta, quando você seleciona o dedinho, é para você testar os circuitos que você está fazendo. É bem fácil de testar. A ferramenta seta serve para você projetar, para você construir as coisas, e a ferramenta texto serve para você incluir isto é um texto. Beleza? Aí, ó, eu vou para a ferramenta seta, eu posso selecionar esse texto. E aí, nessa janelinha aqui de baixo, você vai ter as propriedades do objeto selecionado, no caso, o texto. Então, você pode, por exemplo, mudar a fonte. Você pode deixar grandão, pôr em negrito. Beleza? É bem útil para você criar anotações no seu circuito. Agora, tem algumas coisinhas ainda que eu não falei. Por exemplo, essas figurinhas aqui e essas figurinhas aqui, essas opções aqui. E também, o que são essas pastinhas aqui? Eu já vou explicar elas para vocês. Mas antes da gente fazer isso, eu quero
Cadê pautada aqui? Salva como? GBC 026. Hoje é dia 14/12/2021. Isso aqui são notas de aula. Daí eu posso dar o upload delas para vocês depois. Tudo bem, eu sei que eu vou perder as transparências, não importa. Zoom. Selecionar um pincel e uma espessura fininha. Agora eu posso pegar a tabela, a mesa digitalizadora, e vamos lá. Em lógica, LCC, Lógica para Ciência da Computação, vocês viram que toda lógica de primeira e segunda ordem é baseada em 3 operações fundamentais, certo? A primeira delas era essa aqui, a segunda delas era essa aqui, e a terceira delas era essa aqui. Não era isso? Isso aqui era o E, isso aqui era o OU, isso aqui era o NO. Tem novidade para vocês até aí ou não? Nenhuma. Por enquanto eu tô tranquilo. Tá. Gente, eu sei que começa idiota, mas depois vai ficar hardcore, acreditem em mim. Vamos lá então, só para a gente relembrar. A operação E, ela opera sobre valores lógicos, certo? E os valores lógicos. Você tem só 2. Você tem V para verdadeiro e F para falso. Não era isso? Com base Exatamente. nessa premissa, a gente podia construir tabelas verdade. Vocês construíram, não construíram? A gente tem a entrada Sim. A, a entrada B, e a gente vai ter a saída S. 1, 2, 3, 4. Gente, eu nunca reprovei no psicotécnico, tá? Falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aí a gente tem o S pro E, o S pro OU e o S pro NO. E aqui vai operar só sobre o A. Eu tenho um amigo que reprovou 3 vezes no psicotécnico. Ele não consegue fazer isso aqui, ó. Escrever uma linha e escrever por cima da linha. De novo. Ele é incapaz. Louco, não é? Ah, professor, eu não sei nem fazer. Os caras só me deu papel assinado e eu fui embora. Então vamos lá. A operação E é a operação de conjunção, certo? E a V, a OU, é de disjunção. A conjunção diz que uma coisa é verdadeira única e exclusivamente se ambas as suas assertivas forem verdadeiras. Então, se ambas forem falsas, ela vai ser falsa. Se uma for falsa e outra verdadeira, vai continuar sendo falsa. E só vai ser verdadeira se ambas forem verdadeiras. Beleza? A operação OU diz que uma assertiva é verdadeira se uma das proposições for verdadeira ou as ambas forem. Então, aqui vai ser falso, aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E a inversão diz que se a proposição é falsa, ela vai ser verdadeira, e se ela for verdadeira, ela vai ser falsa. Então, nesse caso aqui, o A é falso, então vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Lembram disso? Tá tranquilão, né? Disso eu lembro, isso é tranquilo. Beleza, daí vocês usaram isso para fazer aquelas expressões lógicas, não é? E aí você aprendia a inferir se uma coisa era verdade ou mentira com base nas assertivas. Não é isso que vocês fizeram? Sim. É, Aí, sim, aí isso aí. depois teve aquela parte de provar por absurdo e Daí vocês aprenderam os enunciados. por contradição ou a indução ao absurdo, não foi isso que vocês viram? Sim.
Então, isso é um lado de pensar. Na realidade, isso é uma lógica muito restrita. Por que que ela é restrita? Porque existem uma multitude de perguntas, de casos, de observações no mundo real, que eles não se enquadram numa resposta verdadeira ou falsa. Para e pensa, qual é a resposta básica para basicamente toda pergunta que a gente faz em computação? Depende, não é? Se eu pergunto para vocês, quanto que é A e B? Aí você vai falar para mim, depende. Por que depende? Depende dos valores que A e B tem no momento, concordam? Concordo. Na realidade, se eu pergunto para você assim, pô, eu tenho 1,69 m, eu sou alto ou baixo? Depende. No Depende. Japão eu sou alto, na Alemanha eu sou baixo, no Brasil eu sou mediano. É, faz sentido. Então, existe até uma outra lógica que chama lógica fuzzy. Vocês já ouviram falar dela? Eu nunca ouvi falar. Lógica fuzzy é uma extensão da lógica proposicional de primeira e segunda ordem, que é essa que vocês viram, que serve para você lidar com esse tipo de problema. Por exemplo, você vai tomar café, mas tem gente que gosta do café pelando, tem gente que gosta dele morninho. Aí eu pego e te entrego uma xícara de café. Eu pergunto, como é que tá o café? Quente ou frio? Você percebe que a sua resposta vai ser subjetiva do que você considera como quente ou frio? Sim, Para um mineiro, 12 graus é frio pra caramba. Para um catarinense, 12 graus é uma ótima primavera. Professor. Depende do referencial, John. Isso mesmo. Igual que na minha cidade, professor, 12 graus nem existe, ser sincero pra você. Não, então, eu sei, mas 12 graus, 21 graus, o pessoal veste pullover. 21 graus é a temperatura ideal para o ser humano viver. Eu lembro. A gente tem, quê? 2, 3 semanas de inverno aqui em Uberlândia, não é? Dá isso, não é? Aqui faz um friozinho. É 2, 3 semanas no máximo. Nessas semanas, os alunos vão de gorro para aula, cara. Professor, aqui tá frio, senhor. Tá dando quase 20 aqui. Senhor, minha cidade normalmente é 35, 32. Então, É mas a isso média. é o meu ponto. Percebe que é extremamente relativo? Tem coisas que são relativas, que elas não se encaixam nessa lógica de primeira e segunda ordem. Mas, um cara chamado Bully, ele formulou toda uma álgebra com base em lógica de primeira e segunda ordem. E ela é a base para a gente construir toda uma álgebra com base nessa lógica de primeira e segunda ordem. E ela é a base para a gente construir os computadores modernos. Então, o que a gente faz é construir circuitos elétricos que se comportam como as operações e, ou e não. Essa é a base de tudo. Tranquilo? E daí, Tranquilo. a gente normalmente em lógica você representa o e assim, não é? O ou assim e o não assim. No nosso contexto, isso aqui é lógica. Em SD, o ou vai ser representado assim. Não, desculpa. Isso aqui tá errado, cara. Eu queria e, ou e não. Eu troquei o e com o ou aqui, desculpa. E, ou e não. O e vai ser representado assim, um ponto. O ou vai ser representado assim, o sinal de mais. E o não vai ser representado por um tio. Beleza? Tranquilo. Agora me conta um certo. negócio. Esses caras aqui são operadores, certo? Eles não definem uma operação lógica. É, Quantos argumentos essa operação espera? Ela é uma operação que a gente chama de binária. Por que ela chama de binária? Porque você não pode ter isso aqui, ó. A, E, ou.
e B. Tem que sempre que isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Tem sempre que ser assim, ó. A, E, B. Tá vendo aqui, ó? 1, 2 operandos. O ou a mesma coisa. Você vai ter A ou B. Mas o não é uma operação unária. Você vai fazer não A. Certo? Então agora o problema. Certo, porque é sim ou não, não existe o talvez. Exato. E você não pode fazer assim, ó. B não A. A operação não vai atuar só sobre o A. Certo? Então tá. Então, esses dois aqui são binários. Binário, binário. Esse aqui é unário. Vamos até pôr umas bolinhas do lado deles aqui. Beleza. Então, em SD, a gente vai representar essas operações. Por quê? Porque é muito mais fácil você achar esses símbolos para digitar no computador do que esses aqui. Certo? Isso aqui tem na tabela ASCII. Isso aqui você vai precisar do Unicode. Então tá. Agora, a operação E, a outra coisa que a gente vai fazer são os valores lógicos. Os valores lógicos. Que é o conjunto representando por V e F. Eles vão ser mapeados para a gente em SD para 0 e 1. Beleza? 0 significa tem corrente elétrica passando pelo lugar, não tem corrente elétrica passando pela coisa, e 1 significa que tem corrente elétrica passando pela coisa. Isso aqui também pode ser associado a aberto, isso aqui associado a fechado. Beleza? Beleza. Então tá. Certo. Nosso problema é como é que eu construo um circuito elétrico que se comporta como as operações e ou e não. Para isso, a gente precisa de transistores. Vocês já viram um transistor? Olha, A gente não. falou um pouco sobre o que era transistor na aula passada. Na verdade, eu fiquei meio perdido quando ele tentou. Ele falou um monte de coisa, ia pra frente, voltava pra trás. Quem? O outro professor. Tá. Isso aqui é um transistor. Legal? E percebe que ele tem 3 perninhas? É base, emissor e coletor. E ele funciona que nem uma chave elétrica. Se você coloca corrente elétrica no emissor, a corrente passa do base para o coletor. Se você não coloca corrente elétrica na base, a corrente elétrica não passa do emissor para o coletor. Beleza? E esse aqui é um componente elétrico, que é um transistor. Ele é grande, ele tem... Isso aqui tem 1,5 centímetros, mais ou menos, dessa pontinha aqui até aqui. Beleza? Esse cara também é um transistor. Mas percebe que ele tem uma chapinha de metal atrás? Esse cara é usado como amplificador de corrente. Ele tem essa chapinha atrás para você parafusar um radiador, que é um dissipador de calor. Beleza? Mas os transistores, obviamente, não são esses que a gente usa dentro de um circuito integrado, concordam? Seria muito grande para. Isso aqui é um radiador que você parafusa aqui no coisinho. Esse aqui é um dos diagramas elétricos do transistor. Esse aqui é o mais tradicional. Percebe que tem um que tem a setinha sai e outro que a setinha entra? Aí coletor, base e emissor, tá vendo? O transistor, na realidade, são 2 diodos. Vocês já ouviram falar de diodo? Já, isso sim. Isso aqui é um diodo. Um diodo é um componente muito legal. A corrente elétrica passa desse lado para esse, mas não passa desse para esse. Beleza? E eu quero ver se eu encontro um transistor numa placa de. Não sei. Vamos fazer assim, ó. Transistor IC. Microscope.
Maravilha. Olha que coisa bonita. Gente, eu tenho minhas transparências, tenho umas imagens lá, mas eu prefiro mostrar para vocês na internet direto, porque é como vocês vão fazer. Isso aqui. Tá vendo esses fiozinhos aqui? Isso são trilhas, são conexões. E tá vendo esses terminais aqui, essas bolinhas com furadinha? Isso é onde vai as pernas do transistor. E o transistor, ele tá na própria pastilha de silício. Esse aqui é um exemplo de uma pastilha de silício com os transistores nela. Mas, putz, cada ponto que você consegue ver aqui tem milhares de transistores. Isso aqui é outro exemplo. Aqui é uma imagem microscópica de um transistor. Olha como é que é. É assim na realidade. Tudo meio redondo. Louco, né? A gente pensa que é quadradinho, bonitinho. Não é nada. Essa imagem aqui não. Nossa, a pastilha de silício, 10 nanômetros dos transistores nessa imagem. Então, não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é o pessoal tentando construir um transistor em cima do outro. Aqui, ó, base, coletor e emissor. Os transistores, eles são feitos assim, ó. Tá vendo que essa parte aqui, ela é um pouco diferente dessa parte aqui? Isso aqui é dopagem. Você mistura o silício com algum outro elemento para ele ter para ele funcionar como um semicondutor. Mas a gente não estuda ciências de materiais, não é o foco da nossa disciplina. O ponto é, o transistor ele funciona que nem uma chave elétrica. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui. Então, aqui está um transistor. Ó. A gente pode vir aqui em base, não, em conexão. Aqui é um transistor. Desenhar ele assim. Então, aqui é base, aqui é o emissor e aqui é o coletor. Beleza? Base, emissor e coletor. Esse cara é o gatilho, o abre e fecha. Esse cara aqui é por onde eu alimento. E aqui é o terra. Então, olha como é que o transistor funciona. Aqui, ó, eu construí uma porta E usando 2 transistores. Então, aqui já vai servir para eu mostrar para vocês a ferramenta. O Logic 5. Quando eu estou na ferramenta dedinho, eu posso mover os elementos de um lado para o outro. Estão vendo? Se eu vou para a ferramenta dedo e eu aperto, eu mudo o valor. Eu faço um probe do sistema. Beleza? Quadradinho é entrada e bolinha é saída de dados. E o valor que está dentro é se tem 0 ou 1. Beleza? Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo do terra, essa barrinha com 0. E esse triangulinho aqui é o símbolo da alimentação. Então, aqui é a parte positiva, aqui é a parte negativa. Na realidade, a corrente elétrica vai do negativo para o positivo, mas a gente representa ele do positivo para o negativo, né? Então, olha que louco. Como é que a operação E deveria funcionar? Se ambas as entradas fossem 0, se fossem falso, a saída tinha que ser falso, não era? Que é o que o circuito está entregando aqui para gente. Se uma delas for 1, por exemplo, o A, a saída continua dando 0. Se o B for 1, a saída continua dando 0. E se ambas forem 1, a saída é 1. Então, é assim que a gente constrói a operação E usando transistores. Legal? Tranquilo. Certo. Tô tentando usar aqui também junto, mas tô apanhando. Não, presta atenção e depois você brinca aí. Agora, então, é assim que a gente constrói uma operação E usando lógica digital. Beleza? E o transistor é o componente básico da lógica digital. O problema do transistor é que é o seguinte, imagina se eu fosse construir uma coisa que tem muitas operações e outras operações que a gente vai ver. E eu tivesse que construir todo ele nesse nível aqui. Essa porta aqui ela é bem simples, mas olha ou como já é um pouco mais complicada. Então,
fica complicado. Então, a gente opta por não representar graficamente a operação E assim. Uma vez que a gente sabe que é possível construir um circuito elétrico que se comporta como a gente quer, a gente representa ele diagramaticamente, ou seja, através de um desenhinho. E o desenhinho da operação E é esse aqui, ó. É uma barra com um C ao contrário. Beleza? Reto e redondo. Esse é o símbolo. Tem um outro jeito da gente representar isso. Tem um padrão I3E que define isso, e ele representa a operação E assim, ó. Embora seja um padrão I3E, e normalmente a gente segue o que a I3E padroniza, essa notação ela estava tão enraigada já que esse padrão falhou miseravelmente em ser adotado. Então, sempre que a gente quiser representar diagramaticamente uma operação E, a gente vai usar esse símbolozinho. Isso aqui representa um sisteminha. Um sistema muito simples. Um sistema é entradas, uma ou mais, uma operação e a saída, sempre da esquerda para a direita. Beleza? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Sim, Pode ele ter Essa ficou bem. segunda linguagem, eu já até conhecia, essa que você sabe com o mouse em cima. Eu tinha aprendido um pouco dela na outra faculdade que eu estava. Essa primeira aqui eu não conhecia. Essa da. Isso aqui é como é construído de verdade. Só que ficar construindo desse jeito é um pé no respectivo. Por isso que a gente usa essa notação. A gente vai fazer isso o tempo inteiro em sistemas digitais. A gente vai construir um negócio complicado pra caramba, usando um nível de descrição. Isso aqui é um nível de descrição real. Isso aqui é uma primeira abstração. Isso corresponde a isso, só que isso é mais simples que isso da gente pensar, certo? Quando eu olho essa figura, ela é inequivocamente um E, você vai acostumar com ela. Quando você tem um monte de transistor ligado, e aqui eu só tenho 2 para uma porta E, mas se eu tivesse 50 porta E, eu estivesse ligando todos eles, daí o desenho ele se desconfigura. E aí vai ficar difícil para você, numa batida de olho, ver que isso é uma operação E. Por isso que essa notação é melhor. Ela abstrai essa complexidade aqui, embora ainda seja pequena, para a gente se concentrar na semântica. Isso aqui representa uma operação E, ela pede 2 entradas e produz uma saída. Tranquilo? E a gente vai estar usando essa notação bastante, mas não é a única notação que a gente vai usar. Olha a operação ou lógica aqui. O ou lógico diz que se ambas as entradas forem 0, a saída vai ser 0. Se uma das entradas for 1, a saída vai ser 1. Se ambas forem 1, a saída vai ser 1. Não é isso? Ou, gente, quando eu falo Sim. 0 e 1, eu estou falando verdadeiro e falso aí. Né? É que para mim é mais fácil pensar em 0 e 1, desculpa. E o símbolo que a gente usa para representar esse circuito elétrico que implementa a operação ou lógica é esse aqui, ó. É uma meia-lua aqui, uma meia-lua aqui, uma meia-lua aqui. Beleza? Beleza, E senhor. a gente pode ver que ele vai funcionar desse jeito, ó. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Beleza, se comportou como a E que a gente queria, certo? Olha aqui, 0, 0, 0 ou 0, 0, 0 ou 1, 1, 1 ou 0, 1, 1 ou 1, 1. Se comportou do jeito que a gente quer. Pensa que verde escuro é falso e verde claro é verdadeiro. Por último, a gente tem a operação não. A operação não, se a entrada é 0, a saída tem que ser 1. Se a entrada é falsa, a saída tem que ser verdadeira. Se a entrada é verdadeira, a saída tem que ser falsa. Esse aqui é o diagrama que a gente usa para representar o símbolo de não. É um triângulo seguido de uma bolinha. Então, se for falso, vai ser verdadeiro. E o verdadeiro barrado, ou invertido, vai ser o falso. Beleza? Tranquilo, senhor. Aí você fala assim, putz, professor, esses símbolos são estranhos. São, mas são só 3, você acaba acostumando com eles. Beleza? Pensa neles como peças de Lego. Foi assim que eu aprendi há uns 29 anos atrás e
E funcionou bem para mim. Beleza. Enquanto eu mostrava para vocês isso, eu usei o Logicim um monte. Eu usei a ferramenta de operação, de teste, a ferramenta dedo. A gente pode usar a ferramenta seta para reposicionar as coisas, tá vendo? Ó? E a gente pode escrever um label. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu posso pegar a ferramenta seta, selecionar aqui e mudar, ó. Vamos colocar em negrito. Beleza? Chega de aula da Microcamp. Agora vamos se concentrar em sistemas digitais, tá? Vocês perceberam que eu cliquei nesse símbolozinho de maisinho e ele abriu outras opções para mim? Então, aí quando você quer usar uma dessas coisas, ó, uma entrada, eu clico nela e clico onde eu quero no meu diagrama. Uma saída. A saída vai ser... Não tem aqui. A saída é isso aqui, ó. Uma saída. E se você ligar elas, ó, agora eu tô com a ferramenta seta selecionada, não tô com ninguém selecionado. Eu venho e coloco ela em cima da conexão disso aqui, ó. E eu arrasto e solto onde eu quero ligar. O estado X é nem 0 nem 1. A gente vai estudar ele depois. Então, ó, se a entrada é 0, um fio vai levar 0 para a saída. Se a entrada é 1, um fio leva 1 para a saída. Beleza? Esse cara aqui é um resistor de ajuste. A gente não vai usar quase ele, embora ele seja bem utilizado quando você vai construir os circuitos de verdade. Esse aqui é um símbolo de clock. Olha, o clock é um sinal que fica variando de 0 para 1. Vocês já ouviram falar de clock, não já? Já. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que é um clock. Ó. Eu pus um símbolo de clock e pus uma saída. Eu vou ligar eles por um fio. Por enquanto, o clock está em 0. Se eu vier aqui em simular e eu colocar aqui, ó, pulso habilitado, olha o que vai acontecer. E ele tem uma frequência associada a ele. Nesse caso, a frequência está em 1 Hz, tá mudando de 0 para 1 a cada 1 segundo. Se eu colocar 2 Hz, vai mudar a cada meio segundo. Ficou mais rápido, estão vendo? Se eu pegar e colocar, por exemplo, 64 Hz, no 32 você já não deve ainda ver. Deixa eu colocar 64. Não deveria estar vendo, tá ligado? Mas tudo bem. Você pode colocar até uma frequência muito alta. Ó. Tá mudando, mas ele tá mudando tão rápido que não dá para atualizar na tela. Porque a sua tela, ela é atualizada 60 vezes por segundo, que é muito menos do que a frequência que a gente simulou aqui. Agora, se eu quero parar esse clock, eu posso apertar Ctrl K ou vir aqui e desabilitar o pulso, selecionando essa opção. Beleza? Se eu selecionar esse cara aqui e der um Ctrl T, ele dá um pulso só. Legal? A gente tem uma constante, às vezes a gente precisa de um número específico, nesse caso aqui é 1, ou podia ser 0 também, ó. É um bit só, e o valor que eu quero que ele coloque para fora vai ser 0. Mas a gente vai usar constantes maiores, com mais bits depois. Isso aqui é alimentação, isso aqui significa que é um lógico. Então, se eu ligar uma saída aqui, ó. E isso aqui é o 0 lógico. Se eu ligar uma saída aqui. Legal? Esse aqui é o transistor que a gente estava usando. E a gente tem essa porta de transmissão e extensor de bits, que a gente vai usar só em AOC, beleza? Aqui, na abinha de portas, a gente tem todas as portas lógicas. Vocês estão vendo a porta não, a porta E e a porta O. Mas, professor, e aquelas outras... Só um minutinho, gente. Oi, filho, o papai tá dando aula, eu já vou para dentro, tá? Foi legal na escola? Então tá bom. Penúltimo dia, amanhã é o último dia. Vai poder levar brinquedo amanhã? Massa! Desculpa, gente, meu filho chegou da escola, ele sempre tem que dizer oi. Ah, tudo bem.
Esse é o problema de dar aula em casa, né? Tá, então, ó, percebe que você pode pegar a porta E e arrastar ela para cá? Aí, ó, quando uma porta está selecionada, uma operação lógica está selecionada, nessa parte do LogSim ficam as propriedades dele. Eu não sei por que cargas d'água o LogSim decide criar as portas com 5 entradas e uma saída. Sempre vai ter uma saída. Mas tu pode mudar isso. Tu pode vir aqui, ó, e falar que você quer 2 entradas, tá vendo, ó? E você também pode mudar o tamanho da porta. Você pode colocar ela pequena, média ou grande. Isso aqui é seres humanos, seu professor, o vovô, para a gente poder enxergar. Beleza? E tem outros atributos aqui que a gente vai usando ao longo do tempo. Normalmente a gente vai desenhar os circuitos usando as portas pequenas. Faz mais sentido. Mas olha aqui, é a mesma porta, tá vendo? Desenhada em tamanhos diferentes. Quando a gente está desenhando circuitos que vão poucas portas lógicas, não é problema, a gente pode usar eles grandão ou médio. Mas quando o negócio começa a ficar grande, cara, e vai ficar, aí a gente vai precisar usar as portas pequenas. Beleza? As 3 operações lógicas que a gente discutiu, o e, o ou e o não, são as operações lógicas fundamentais. É tipo a soma da álgebra tradicional. Sabe que subtração, multiplicação e divisão não existem de verdade, né? Elas são operações compostas. Então, a soma não é a subtração não é a soma de um número positivo com um número negativo? Aqui, ó. Sim. Você tem A multiplicação é somas sucessivas, né? Você tem A e B, isso que é a soma. A mais B. Então, pode ser, por exemplo, 40 mais 2, que dá a resposta para a vida, para o universo e para tudo mais, certo? Agora, se você quisesse fazer 40 ou 44 menos 2 para dar a mesma resposta, isso aqui é equivalente a 44 mais o número menos 2. Então, tá vendo que só tem a soma? Se você tem, por exemplo, o número 21 vezes 2, isso aqui é equivalente a 21 mais 21. Tá vendo que a soma pode ser composta, a multiplicação pode ser composta pela divisão? E a divisão é subtração sucessiva. Por exemplo, você tem o 12 dividido por 3. Isso aqui é a mesma coisa que 12 menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, até dar zero, certo? Até ir para zero. O número de vezes que você fez o menos vai ser a resposta. Isso aqui é o resultado. Que é 4, não é? São 4 menos. Então, e a subtração não é feita com a soma? Então, toda a álgebra tradicional é simplesmente soma. Eu acabei de provar para vocês aqui. Louco, não é? Então eu posso fazer qualquer coisa com o e ou e não. Esse você está querendo explicar. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Na álgebra tradicional, a única operação fundamental é a soma. Todas as outras são operações compostas. Pega a potenciação, por exemplo. Um número elevado a outro. Não é a mesma coisa que o número vezes ele mesmo, o número de vezes da potência? Por exemplo, 3 elevado à quarta não é equivalente a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? E a gente já não viu que a multiplicação, na realidade, é soma sucessiva? Então, a potenciação é uma operação... Pega aqui, ó. Oi? Antiga. Eu acho que ele estava falando que não era com a gente. Professor, acho que ele só esqueceu que tá aberto. Tipo eu. Foi sem querer, professor. Eu ia abrir aula para perguntar o que seria um curto-circuito. Um curto-circuito? Um curto-circuito é quando a corrente elétrica ela vai do negativo para o positivo, não vai? E aí você tem um meio de transmissão ligando eles. Daí, aqui tem um material que tem
tem muito elétron. Aqui tem um material que tem pouco elétron. Então, se você cria um circuito entre eles, esses elétrons eles vão migrar daqui para cá. Se você cria um circuito livre para eles, isso aqui é considerado um curto-circuito, porque é um circuito muito curto. Então, o circuito mínimo válido é um circuito que apresenta algum tipo de resistência. Então, a gente tem isso aqui, ó, a LCA, o Lump Circuit Abstraction. Ele fala que um circuito mínimo, ele é composto por uma fonte, aqui é o positivo, aqui é o negativo, uma lâmpada. Esse é o circuito mínimo. Por que eu represento a lâmpada? Sabe que a lâmpada, na realidade, é uma resistência, né? Tudo bem, a lâmpada é aquela incandescente, ou chuveiro, por exemplo. A lâmpada fluorescente é um outro princípio. Na verdade, você pega e excita os átomos de um gás que vão emitir luz. Beleza? Esse é um circuito. Se você não tem essa resistência, você tem um curto-circuito. Porque você tem um circuito muito curto para os elétrons migrarem da onde existem excesso deles para onde existem poucos elétrons. Entendeu o que é um curto-circuito? Entendi. Então, cada vez que vai otimizando, vai dando igual agora, tirando o LED. Então, vai ter menos resistência e com o tempo vai dar um curto? Vocês já ouviram falar de LED, não já? É Light Emission Diode. É isso que significa LED. É diodo que emite luz. Beleza? O símbolo dele é esse aqui, ó. É o símbolo do diodo. E você põe duas setinhas assim, para representar que ele está emitindo luz. O LED, ele é um diodo. Beleza? Ele vai permitir que corrente elétrica ande nessa direção e ele não vai permitir que ande nessa direção. Ele sempre vai da base do triângulo para a barra. Permite, a barra impede que a energia elétrica, que os elétrons eles andem nessa direção. Beleza? Isso é um LED. Aquela luzinha, sabe? Normalmente vermelha. Que a vermelha é a mais barata de fazer. Quando você constrói um circuito com LED, ele tem que ser assim, ó. Você tem a fonte de alimentação. Daí você vai pôr aqui um resistor. Aí você põe o LED e liga aqui embaixo. Se não tem o resistor, queima. Vocês sabiam disso? Eu achei que o próprio LED tinha a sua resistência. Ele já tinha resistência. Tem. Tudo tem resistência. Tudo sim. O que é resistência? É a contraposição ao fluxo livre de elétrons. É tipo uma. Como é que chama aquele negócio em física? Atrito. Imagina que os elétrons eles querem ir do lugar onde eles têm excesso para onde tem pouco deles. É isso que é a diferença de potencial. Isso que é tensão elétrica. Beleza? E a corrente elétrica é propriamente o fluxo. Quantos elétrons passam por um dado ponto numa unidade de tempo? Todo material pode ser dividido entre material. Ele é condutor ou isolante. Vocês já ouviram falar disso, não já? Lá em física, no segundo grau. Sim. A verdade é que isso não existe. Todo material conduz eletricidade, inclusive o ar. O vácuo, que é a ausência de matéria, não conduz eletricidade. Mas qualquer matéria conduz eletricidade. A questão é com que facilidade ela conduz eletricidade. Quanto que ela se contrapõe à troca livre de elétrons. Os materiais que têm mais facilidade de trocar elétrons, a gente chama de condutores. E os materiais que têm muita dificuldade de trocar elétrons, a gente chama de isolantes. Borracha, por exemplo, é conhecido como um ótimo isolante, não é?
Sim? Sim, sim. Sim. Verdade, Senhor. é matéria, não é borracha? Conduz eletricidade, mas conduz tão pouco, é tão difícil, que a gente fala que isola. Supercondução, vocês já ouviram falar? Supercondução elétrica? Uhum. Quem já ouviu falar de supercondução? Eu não. Já acho que é aqueles negócios que eles resfriam o negócio a menos 1 trilhão de graus, sei lá o que. Menos 1 trilhão de graus ia ser complicado, cara. Nada consegue ficar mais frio que 271 graus Celsius. Que é o zero absoluto. O ponto é o seguinte: supercondução é que alguns materiais, quando eles estão sob certas circunstâncias, e por que a gente fala certas circunstâncias? Eu não estou falando do frio só. Porque a pressão pode influenciar. A temperatura pode influenciar. Essas condições de temperatura e pressão é que a gente fala sobre certas circunstâncias. Eles desenvolvem a capacidade de permitir o fluxo livre de elétrons. A resistência do material cai a zero. Ou a condutividade do material ela é infinita. Isso parece coisa de ficção científica, não é? Mas não é, isso é verdade. A gente usa supercondução o tempo inteiro, já há umas 3 décadas. Querem um exemplo de onde a supercondução é super importante? Do dia a dia, né? Sabe a tomografia computadorizada, a ressonância magnética? Você já ouviu falar do exame de ressonância magnética? Professor, se eu falar Já fiz, inclusive. não faço a menor ideia, professor. Você nunca ouviu falar de ressonância magnética? Ah, nunca tive que fazer e nunca soube ninguém que fez, então. Mas já ouviu falar que existe, não já? Ah, sim, que existe sim. Então, como é que a ressonância magnética funciona? Bom, é complicado, eu não vou explicar em detalhes, mas basicamente você tem que criar um campo elétrico, um campo magnético gigantesco. Beleza? Esse campo magnético gigantesco, ele vai fazer com que os átomos de água no teu corpo se alinhem a esse campo magnético. Só que gerar um campo magnético grande pra caramba, e é muito grande, mas muito grande, é difícil. Você precisa de muita corrente elétrica. O jeito que a gente encontrou para gerar esses campos elétricos tão grandes, campos magnéticos tão grandes, foi criar uma bobina de um material supercondutor. Porque daí a corrente ela vai andar livremente nesse material. Então a velocidade dela vai ser muito grande. E o campo eletromagnético, segundo as leis lá definidas pelo Maxwell, vocês já ouviram falar do Maxwell? O cara que unificou a eletricidade e o magnetismo e que mostrou que as duas coisas são uma só? Já. Vocês nunca ouviram falar do Maxwell? Gente, vão no YouTube, assistam algum vídeo sobre a história do Maxwell. Sabe uma série muito legal chamada Cosmos, a Space Time Odyssey? Vocês já ouviram falar? Sim. Já. Que originalmente foi com o Carl Sagan e depois o Neil deGrasse Tyson fez um remake dela. Eles têm um episódio muito bom no remake sobre o Maxwell. O Maxwell, existiam essas duas forças que a gente observava, a eletricidade e o magnetismo. E a gente achava que eram duas coisas diferentes. O Maxwell era um matemático. Ele criou algumas equações que unificaram essas duas forças. Essas equações mostraram que as duas forças eram a mesma coisa. E parece besteira, né? O cara provar matematicamente, mas na realidade um motor é baseado nisso. Um ímã por indução elétrica é baseado nisso. A gente usa essa capacidade, dualidade entre eletricidade e magnetismo o tempo inteiro para alimentar o nosso mundo moderno. Beleza? Então, todo fluxo elétrico gera um campo magnético. E todo campo magnético gera um fluxo elétrico. E a supercondução, você tem esse negócio dele não ter resistência. Isso é importante também para os computadores quânticos. Já ouviram falar de computação quântica, não já? Já. Já. É ficção ou é realidade? Bom, Eu acho Realidade. que é parece que é realidade. Tá parecendo. É realidade. Começando, né? Está começando. Mas a computação quântica, hoje, equivale à computação clássica que a gente está estudando na década de 40, lá por 46,
até antes, um pouco, 45, quando o computador ainda era um segredo. Vocês estão ligados que o primeiro computador ele foi um segredo e ficou em segredo até a década de 90? Não, Era esse eu para não uso sabia, não. militar, né? Ele foi Era inventado segredo, não. na Segunda Guerra Mundial? Ele foi inventado na Segunda Guerra Mundial, concomitantemente pelo eixo e pelos aliados. Os aliados criaram o Colossus para decodificar o código lá do Enigma. Isso aparece naquele filme, O Jogo da Imitação. Vocês já ouviram falar desse filme? Sim. Sim. Então, o Muito filme bom. é romanceado, não é exatamente daquele jeito que aconteceu. Mas o que o filme falha miseravelmente em citar é que existia um alemão chamado Konrad Zuse, escreve Suzy com S, S-U-Z-E. Tem até uma distribuição do Linux em homenagem a esse cara. E esse cara criou um computador eletromecânico de propósito geral, mais ou menos na mesma época. Só que o computador se perdeu porque o prédio onde ele trabalhava foi bombardeado pelos aliados. Caralho, que merda. Eita. E, ó, um dado legal para vocês. Estima-se que a criação do computador Colossus diminuiu a guerra em pelo menos 5 anos, que salvou centenas de milhares de vidas dos aliados durante a guerra e que, em última instância, foi um dos grandes responsáveis pela vitória da guerra. Imagina se os alemães tivessem isso. Tinha, mas foi destruído, né? Wir alle würde nur Deutsch sprechen. Imagina que bosta que ia ser. Eu falei, nós todos estaríamos falando apenas alemão. Em alemão. Credo. Caraca, parece que tava me xingando. Wir allen würde nur Deutsch sprechen. Nós todos falaríamos apenas alemão. Cara, o computador decidindo o futuro da humanidade aí. Beleza? Então, entendeu o que é curto-circuito e por que o resistor é tão importante? Por que a gente usa tanto resistor nas coisas? Para evitar esses caminhos, circuitos curtos. Essas ligações da onde tem muito elétron para onde tem pouco elétron diretas, com pouca resistência. Porque daí esse fluxo vai ser muito alto, a corrente vai ser muito alta e vai derreter o fio, por causa que a pouca resistência que tiver vai se transformar em calor e o negócio vai derreter e fumaça. Beleza? Então tá. Então, vou dar uns 2 passos atrás aqui. Lembra que eu falei para vocês que a álgebra tradicional, ela é, na realidade, definida toda em cima da operação de soma? Então, a gente pode dizer que a operação de soma é a única operação básica da álgebra tradicional, ou da aritmética tradicional. E que todas as operações subsequentes, elas são compostas. Elas são construídas com base na operação de soma. Vocês deviam ter aprendido matemática desse jeito, mas infelizmente ninguém ensina matemática desse jeito para a gente no nosso país. A mesma coisa acontece com a álgebra de Boole. Ela é definida sobre 3 operadores básicos: o e, o ou e o não. Com base nesses 3 operadores, a gente pode criar outras operações. Uma operação muito óbvia que a gente pode criar é o não e. Já ouviram falar disso? Já o que Já. eles falam que é o NAND, né? Em inglês isso é NAND. O NAND gate. Ou not AND. É por isso que vira NAND, entendeu? É um not aqui. Isso aqui, eu sei que é um O. Eu tenho muita preguiça. Vou escrever de novo. Sabe qual é o maior qualidade dos cientistas da computação? Qual é a maior qualidade que vocês podem ter? É a preguiça.
Parece ridículo falar um negócio desse, mas é verdade. A preguiça te leva a criar soluções simples para coisas que de outra forma seriam complicadas. Preguiça é uma coisa boa, tudo é bom, depende de como você analisar. A operação não E é o E invertido. Faz sentido? Então, ó, vamos olhar como é que é o E aqui. A gente tem aqui ó, o A, o B e o S. O E seria assim, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tudo bem? Eu vou começar a usar 0 e 1 em vez de verdadeiro e falso, pode ser? 0, Pode. 0, 0 e 1. Esse é o E. O não E é o E invertido. Então ele vai ser assim, ó, A, B e S. Ó, psicotécnico aí. Então vai ser 1, 1, 1, 0. Louco, não é? Aí vocês podem se perguntar, mas professor, você está falando que a gente vai construir uma álgebra inteira usando só essas operações. Na realidade, o que a gente está fazendo agora é definir operações compostas com base... Operações... A gente está compondo usando as operações básicas, tá vendo? O não E não é o E mais o E invertido, o E negado. São duas operações básicas. O que a porta não E fala para você? O que a porta E fala para você? A porta E fala que uma coisa vai produzir uma saída positiva apenas se ambas as entradas forem positivas. A porta não E, ela está dizendo o contrário. Que uma coisa vai produzir uma saída positiva se pelo menos uma das entradas for negativa. Não é isso? Se uma das entradas for 0, ó, a saída vai ser 1. O único jeito de ter uma saída 0 é se ambas as entradas forem 1. Beleza? E o símbolo para a porta não E, e a gente define tipo um símbolo novo para ela, é esse aqui, ó. É o E seguido de uma bolinha. Essa bolinha é a bolinha da inversora. Isso aqui é equivalente a eu desenhar assim, ó. Faz sentido? Faz. Faz. Ponto. Sim. Nesse ponto aqui eu tenho E. Eu vou ter 0, 0, 0, 1 na saída, certo? Se eu inverter, eu não vou ter 1, 1, 0 aqui. Legal? Do mesmo jeito que a gente define a não E, a gente pode definir a porta não ou. Ou nor em inglês. Como é que funciona a porta não ou? Eu vou fazer a ou primeiro e depois a não ou. Eu sei que eu estou sendo literal, pessoal, mas é melhor eu ser literal nesse começo do que ficar pulando passos aqui. Acreditem, como uma pessoa preguiçosa, ser literal para mim é doloridamente difícil, mas vamos lá. Então, a ou vai ser assim, né? 0, 1, 1, 1. Se uma das entradas for 1, a saída vai ser 1. Pelo menos uma das entradas for 1. A não ou vai ser invertido. Certo? Se uma das entradas for 1, a saída vai ser 0. E o símbolo dela é o símbolo do ou com uma bolinha, que é equivalente a você ter o ou seguido de uma inversora. Legal? A gente só tem mais duas portas. Tranquilo. Daí a gente vai ter essa porta aqui, ó. A ou exclusiva. E ela é assim, ó. A, B e S. 4.
0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tem um truque para desenhar essas tabelas gigantescas, eu vou ensinar para vocês depois. Ela diz para gente que é o seguinte, ela é o circuito diferença. Ela só vai produzir 1 se as entradas forem diferentes. Se as entradas forem iguais, ela produz 0. Faz sentido? Faz. Legal? Então, é muito louco. Se eu quero ver se uma coisa é diferente da outra, tudo que eu tenho que fazer é usar essa porta aí. E aí, o símbolo dela é assim, ó. São 2 meia-luas seguidas de uma outra. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque meu desenho é horrível, né? Isso é uma O exclusiva, ó. Beleza? E a última porta que a gente tem vai ser a não ou exclusivo. Que é o exclusivo invertido. A gente chama ele de circuito igualdade. Então vai ser assim, ó. A, B. E S. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Se as entradas forem iguais, vai dar 1. Se elas forem diferentes, dá 0. E o símbolo dela, como vocês podem esperar, é o símbolo do exclusivo, seguido de uma bolinha. Olha aqui. Legal? O de baixo não ou exclusivo, né? Esse é o exclusivo invertido ou não ou exclusivo. Entendi. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. A gente representa o operação E por esse símbolo aqui, o ponto. A não E vai ser um ponto com uma barra em cima. O OU a gente vai representar por mais, e o não OU vai ser um mais com a barrinha em cima. O OU exclusivo a gente vai representar assim, ó. Um mais dentro de uma bolinha. E o não ou exclusivo a gente vai representar assim, um X, mas eu não gosto dessa nomenclatura, eu prefiro essa aqui, ó. Um pontinho dentro de uma bolinha. Ai, professor, é muita coisa para lembrar. Calma, criança, vocês vão se acostumar. Essa é só a primeira vez que vocês estão vendo isso. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Não, por mim tá tranquilo. Tranquilo. Então, beleza. Então, ó, vocês percebem que é a lógica que vocês estavam vendo lá, mas agora a gente está desenvolvendo ela. Estamos dando nome às coisas, mudando símbolo, associando o diagrama a elas. É isso que a gente está fazendo. É que assim, professor, essa parte aí, quando começou, o senhor começou a falar, mostrar aqueles negócios tudo lá, eu tava meio perdido. Mas, por algum motivo, na outra faculdade que eu tava, eles meio que juntaram essa parte com a lógica 1. Então, essa parte eu tô conseguindo enrolar tranquilo, porque eu já vi isso. Só que a outra, a parte da mecânica mesmo, eu tô totalmente... Aquela parte do resistor, pá, puxa ali, os desenhos, tudo ali tava... A parte do aplicativo, no caso. Isso aqui tava macabro. Isso, e essa parte tá macabra. Agora, a parte do lado ali tá tranquilo. Isso aqui é só para vocês verem que essa operação pode ser construída usando transistores. Eu não vou cobrar isso de vocês. Vocês não estão fazendo elétrica. Fica tranquilo, cara. É só porque você tem que saber de onde que a coisa veio. Se você não souber, existe um buraco no teu conhecimento. Aí você vai falar assim, professor, mas eu não vou lembrar de como fazer isso. Mas tu viu? Eu te convenci que isso aqui é equivalente a isso? Pronto. Não existe um buraco no teu conhecimento, no teu cérebro. Mesmo que você não lembre como construir isso, você sabe que veio de algum lugar e tu já viu. Então, na sequência lógica do conhecimento na tua cabeça, esse buraco não existe, ele está tampado. Por isso que eu mostrei, não porque eu vá cobrar isso.
A gente vai trabalhar desse nível para cima. Beleza? Entendi, não. Tranquilo. Então tá. A gente viu que a gente tem 3 operações fundamentais e que usando elas eu consigo construir as outras. Eu posso representar uma operação lógica de 3 jeitos, gente. Através do diagrama dela, através da tabela verdade dela, ou algebricamente, através de símbolos. Então, por exemplo, essa operação aqui tem o A, aqui tem o B e aqui tem o S. Isso aqui é equivalente a S é igual a A e B invertido. Legal? Tranquilo. São 3 jeitos de representar a mesma coisa. A tabela, ela diz pra gente exatamente como é que o negócio se comporta, porque ela lista exaustivamente todas as possíveis combinações, certo? Mas a tabela, ela é limitada. Eu só consigo construir ela quando o conjunto de entradas ele é gerenciável, ele é manuseável. Imagina se eu tivesse 10 entradas. E vai ter circuito que vai ter isso ou mais. Em AOC, a gente vai trabalhar com circuitos de 12 entradas. Um circuito de 10 entradas vai gerar uma tabela de que tamanho? De quantas linhas? Oi, professor. 1024, né? Oi? 1024. Mas cento e poucas. Olha aqui. Uma entrada, se eu tivesse vou mostrar a lógica para vocês por trás da coisa. Se eu tenho uma entrada só, o que essa entrada pode ser? Pode ser 0 ou 1, não é? Então, uma entrada vai ser igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2 linhas. Eu tenho 2 entradas, A e B. Aí eu posso combinar elas, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Existe alguma outra combinação? Não. Não. Eu vou ter 2, porque é o número de valores possíveis que eu posso ter aqui, que é a nossa base, e o número de entradas, elevado a 2, que vai dar 4 linhas. Estão vendo o padrão? Se eu tenho 3, A, B e C. Aí agora eu vou ensinar o truque para vocês, para fazer. Você vai fazer assim, ó. Na primeira coluna, você fica variando de 0 em 1 com a frequência de 1, ó. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Na segunda coluna, você varia de 2 em 2. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Na terceira coluna, você varia de 4 em 4. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Se tivesse uma quarta coluna, você variava de 8 em 8. Se tivesse uma quinta coluna, você variava de 16 em 16. E assim você constrói essa tabela sistematicamente, listando todas as possíveis entradas, combinações de entradas e saídas. Então, se eu tenho 3 entradas, a minha tabela vai ter 8 linhas. Então, se eu tenho 10 entradas, quantas linhas vai ter na tabela? 1024. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Entenderam? Sim, senhor. Agora, imagina se eu mando vocês montarem uma tabela com 1024 linhas. É para vocês me odiarem por toda a eternidade, com razão. Concordam? Não, professor. Talvez. Pelo amor de Deus, cara. E eu já construí. Maior que isso até, mas não veio o caso. Então, o ponto é que você, embora a tabela verdade ela seja uma boa coisa, que ela lista sistematicamente todas as possíveis combinações, ela só é gerenciável até um certo ponto. Para você pegar e correlacionar uma operação lógica com outra, a tabela verdade começa a ficar complicada. Aí as portas lógicas são melhores. Mas e se eu quiser mudar o circuito, tornar ele mais simples, ou reescrever ele usando outras portas lógicas, mas fazer equivalência? Aí manipulação algébrica vai me ajudar. Por isso que eu preciso das 3 formas, entendeu?
E a gente vai treinar como ir de uma para outra. Não para coisas simples assim, para coisas bem mais complicadas. Legal? Legal. Certo. A não ou vai ser assim, ó. S vai ser igual a ou B invertido. A operação aí a ou vai ser S igual a ou B. A E vai ser igual a S igual a e B. Percebe que o E parece uma multiplicação e o ou parece soma da álgebra que a gente está acostumado? Os símbolos. Sim. Sim. Então, Sim. a gente vai confundir isso às vezes. Mas sempre que eu estiver usando o símbolo mais aqui, eu estou falando de um ou. E sempre que eu estiver usando o ponto, eu estou falando de um e, tá? Mas depois a gente vai usar isso para construir circuitos que fazem aritmética tradicional para gente. Daí o negócio vai ficar confuso. Mas aí a gente vai diferenciar lá na hora. Beleza? Continuando aqui. O ou exclusivo. Ele vai ser assim, ó. S é igual a ou exclusivo B. E seguindo a mesma lógica, o não ou exclusivo vai ser S igual a ou exclusivo B barrado, que é igual a não ou exclusivo B. Beleza? Beleza. Aí você fala assim, professor, não tem jeito de eu lembrar disso. Não, para a aula que vem, provavelmente vocês não vão lembrar. Mas ao longo do semestre vocês vão se acostumando com essa nomenclatura. Então, vamos aqui para o Logicinho um pouco agora. Então, vamos pegar e montar as operações básicas aqui, ó. A gente tem o e, a gente tem o ou, e a gente tem o não. Certo? Vou selecionar as três e mudar as... Não, eu não vou conseguir. Só essas duas. E aí eu mudo as duas ao mesmo tempo, ó, o número de entradas. E eu vou transformar as duas em pequenas ao mesmo tempo. Se o circuito ficar muito pequeno para vocês, tem esse controle aqui embaixo, ó. Se você, essa setinha aqui, tá vendo? Eu sei que tá pequenininha, mas vocês conseguem ver? Sim. Para cima dá zoom. Para baixo dá zoom out. Zoom in, zoom out. E essa caixinha aqui do lado vai colocar um pontilhado para você alinhar melhor seu circuito. Eu não gosto dele, mas... Então, as três operações fundamentais aqui, certo? Daí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a entrada e ligar nas entradas, ó. Criei uma entrada, vou criar uma segunda entrada e eu vou colocar ela assim. Vou pegar uma entrada, colocar aqui. Pegar uma segunda entrada, colocar aqui. Eu estou colocando ela em cima da conexão, que daí já conecta direto para mim. Aqui uma entrada. Vocês estão acompanhando? Tá tendo alguma dúvida até aqui? Não, tá tranquilo, professor. Então tá. Até o final da aula a gente vai ficar brincando com essas portas lógicas, tá? Então tá construídas três operações fundamentais. Vamos dar nomes para elas aqui. Essa é a operação E, essa vai ser a operação OU, e essa é a operação não. Certo? Aí eu posso pegar a ferramenta de dedinho, vou pegar essa aqui e deletar esse troço aqui. Ah, legal, ele deletou para mim direto. Agora, a gente pode pegar e ir mudando as entradas, ó, para ir testando como é que ela funciona. Tá vendo? Tô fazendo aqui igual, copiando aqui o negócio. Legal. Então, essas são as operações fundamentais. Agora, a gente tem a operação não E. Não, desculpa. Não E. Como é que é a não E? A gente tem dois jeitos de construir ela. A gente pode pegar o E. Vamos pegar o E aqui, ó. Eu dei Ctrl+C, Ctrl+V para copiar e colar ela. Aí eu vou deletar essa linha aqui. E vou enfiar uma inversora aqui. Vou deixar essa inversora pequena. Ah, olha que legal. Vou deletar essa linha. Percebe que a saída deu um E vermelho ali?
Que bom que isso aconteceu. Estão vendo aquele E vermelho ali? Sim, senhor. Sim. Por que vocês acham que está acontecendo isso? Não tem entrada? Exato. Isso aqui é o E de erro. É um circuito em aberto. O circuito em aberto é o contrário do curto-circuito. Que vocês me perguntaram um pouco antes. O circuito em aberto é assim, ó. Lembra que a gente tinha o nosso circuito básico, que era uma fonte, daí a gente tinha uma resistência e fechava ele aqui? O circuito em aberto é um circuito que não tem isso aqui, ó. Tem um buraco, tem uma desconexão. E é óbvio porque a gente chama ele em aberto, certo? Porque percebe que o circuito, o caminho para os elétrons passar, ele não está fechado. Chega nesse ponto X aqui, ó, os elétrons não têm como pular para o Y. Na realidade, tem. Eles podem pular pelo ar, mas o ar é um mau condutor elétrico. Então tem muita resistência. Exato. A gente fala que quando isso acontece, a resistência é infinita. Ela não é infinita, mas ela é tão grande que para todos os efeitos práticos ela se torna infinita. Isso é o circuito em aberto. Beleza? Então tá. Beleza. Aí, essa aqui, ó, é a porta não E. Vamos ver se ela se comporta. Vocês lembram qual era a semântica da E? A E tinha que ser inversão, certo? Se aqui dava 0, aqui tem que dar 1. Então vamos colocar aqui, ó, 0, 1, 0, 1. Deu 0 aqui, tá dando 1. Vamos colocar 1, 0. Tá dando 0, tá dando 1. E 1, 1, tá dando 1. E aqui vai dar 0. Alternativamente, a gente pode vir aqui e pegar a NAND. Colocar ela. E aquele símbolo que eu mostrei para vocês, ó. Gente, ó, a preguiça é a mãe de todas as virtudes. O Ctrl+C é seu amigo. Ctrl+C, Ctrl+V é seu amigo. Ô, droga. Jesus! Professor, talvez nesse caso nem tanto. Não, vai, cara. Só tem que... Ah, porque eu tô apertando o Windows. Não tô apertando Ctrl+C. Tô apertando o Windows+C. Aí deu caca aqui. Vamos selecionar de novo. Ctrl+C, Ctrl+V. Agora veio. Vou ver se ela se comporta igual. 1 e 1 dá 0. 0 e 1 dá 1. 1 e 0 deu 1. 0 e 0 deu 1. Legal? Legal. Tá. Quer ver um negócio legal aqui? Ah, tá. Deixa eu criar um novo circuito aqui. Vamos chamar ele de END. Criei que nem aquele jeito que eu criei o novo circuito, tá vendo? Vou pegar o I aqui, ó. Selecionar a ferramenta de seleção. Vou pegar o I também. Ctrl+C. Agora apertei o Ctrl mesmo. Vou colar aqui, ó. Ctrl+V. E aí eu vou vir aqui, projeto e analisar o circuito. Olha que louco. Ele pegou e deu os nomes para ele lá, mas a gente pode vir selecionar as entradas, ó, e dar um nome, rótulo para elas. Essa aqui vai ser a entrada A. Essa aqui vai ser a entrada B. E essa aqui é a saída S. Aí eu venho aqui em projeto e analisar circuito. Aí vai mostrar a tabela verdade. Agora com os valores das entradas e saídas. Legal? Aí aqui tem as entradas, as saídas, a tabela, a expressão. Ah, ótimo que isso apareceu. Eu posso explicar isso para vocês. O E é de longe a operação que mais aparece. Então, se eu quero falar que eu tenho uma variável e outra variável, eu posso simplesmente falar AB e omitir
a operação E. Se eu omitir o pontinho, significa que tem um pontinho lá. Beleza? A gente vai evitar fazer isso. Mas é que nem quando você tem em álgebra, assim, ó, x, y mais 4. Isso aqui, na realidade, é x vezes y mais 4, não é? Mas a gente omite o sinal de multiplicação, não omite? Às Gente, vezes, né? às vezes a gente faz isso, não faz? Ou, por Sim, exemplo, senhor. quando você tem uma expressão de segundo grau, y é igual a 4x ao quadrado mais 2x mais 2. Isso aqui, na realidade, é equivalente a y é igual a 4 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x mais 2, não é? Sim, senhor. Mas a gente omite, não omite? Na álgebra tradicional. Vai ficar mais fácil. Sim. É a mesma porcaria em álgebra booleana. A gente vai omitir o ponto. A gente pode omitir o ponto. Eu não gosto de omitir ele, eu sempre vou colocar. Mas acontece, vocês vão encontrar nos livros isso. Beleza? Que é o que a gente viu aqui, ó. Quando a gente mandou analisar o circuito, ele vinha aqui na expressão, ele me omitiu o ponto. Mas isso aqui significa A e B. E a minimizada é que a gente vai aprender a fazer isso. Será que dá para minimizar essa expressão? Ela não, ela é mínima, ela é fundamental. Então já dá A e B mesmo. Mas a gente vai aprender a fazer isso quando a gente tem uma expressão muito maior, que tem várias operações. Às vezes existe uma equivalente que usa menos operações. Tem um jeito mecânico de fazer isso, de simplificar, tem um jeito algébrico, a gente vai aprender ambos. O legal do Logisim é que se você montar a coisa aqui, ele vai pegar e te dar a resposta certa aqui. E aí você pode comparar para ver se você fez certo. Legal? Do mesmo jeito que a gente fez o E, a gente podia analisar as outras. Ó. Vamos pegar... Não, quer ver? Vamos vir aqui no E. Vamos mudar essa porta lógica. Vamos tirar ela. E vamos pôr uma porta O. Aí vamos mudar ali para 2. Pequeno. E aí agora é só arrastar que ela vai encaixar. Se eu analisar o circuito, ó, essa não é a tabela verdade da O? Aí a expressão dela, ó, A ou B ou A. A ou B é igual B ou A, certo? E a minimizada dela continua dando B ou A. Legal? Legal, tranquilo. Maravilha. Ó, gente, eu vou dar o primeiro trabalho para vocês. Completem isso aqui para a porta não ou e construam os circuitinhos usando a porta ou exclusivo, que é essa aqui, e a não ou exclusivo. Beleza? Beleza, senhor. Gente, e essas outras coisas que aparecem aí, paridade, buffer, eu vou explicar para vocês o que a gente precisar. A gente vai precisar desse buffer e, na verdade, é o buffer controlado que a gente vai usar. E aí, quando for pertinente, eu vou introduzir eles para vocês. Esses aritmética aqui, ó, são as operações aritméticas. São circuitos que implementam soma, subtração, multiplicação tradicional. E aí a gente vai construir esses circuitos. Mas aqui você pode usar ele direto. Ó. A gente vai construir eles usando só portas lógicas. E esses plexers são os seletores que a gente vai aprender a construir. As memórias que a gente vai aprender a construir também. Embora eles estejam prontos aqui, a gente vai construir eles, entender como é que a gente produz esses circuitos usando essas portas lógicas. Mas vocês viram como o Logicim é simples de usar? Ou vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que não ficou claro para vocês? Não, pra mim tudo tranquilo. Ninguém aí tem dúvida nenhuma? Não, pra mim tá de boa.
O Alex, tudo sossegado, cara? Tudo. Bruno? Bruno, você tá aí? O Bruno tá aí no chat. Tranquileba, beleza. E a Bianca, tá sossegado? Vocês estão acompanhando bem? É tranquilo. O John Wayne? Cara, seu nome é ótimo. Eu sou o Tranquilo. primeiro John Wayne que eu dou aula. Muito legal, cara. Sabe que uma das coisas mais legais da aula é você conhecer pessoas que têm nomes diferentes. Você é o primeiro John Wayne que eu já dei aula. E eu já dei aula para milhares de alunos. Aí pra você ver o tanto que eu sou único. Mas, não, é legal o seu nome. Muito legal mesmo. O engraçado é que o H vem antes do O. Um John abrasileirado, professor. Muito massa, cara. O nome da Julie também é diferente, ó. Fala Julie mesmo, Julie? Sim, é a Julie mesmo. Na verdade, ele é o Batman, tá certo, cara. Legal, gente. Então, ó, isso aqui era só para vocês verem esse primeiro contato com a ferramenta. A gente vai continuar na aula que vem, amanhã, trabalhando com essas portas lógicas. Um negócio que não é claro para vocês ainda, e tá certo não ser claro ainda, porque a gente não cobriu, é o seguinte. Tá bom, professor, eu entendi isso, que a gente está herdando lá da lógica para a ciência da computação essas 3 operações básicas. E a gente deu uma cara diferente para elas aqui. Em vez de usar verdadeiro ou falso, a gente está usando 0 ou 1. Em vez de usar aqueles símbolos, o chapeuzinho para baixo, chapeuzinho para cima, para baixo e aquele... Eu nem sei descrever ou não, cara. Mas vocês sabem do que eu estou falando. A gente está usando o E, o pontinho, o sinal de soma e o tio. E a gente também tem essas figurinhas aí, que a gente chamou de porta lógica. Porta, vocês já pararam para pensar por que a gente chama de porta isso? Porque a porta pode estar aberta ou fechada. É quase isso, cara, mas é tão ridículo. Permitir passagem? É porque assim, ó, a porta, normalmente você abre ou fecha a porta usando o quê? Uma chave, não é? E como é que você constrói essas operações lógicas? Usando chaves elétricas. Então, se você abre ou fecha ela, ou manipula a porta usando a chave. É daí que vem o termo porta. Estranho, não é? Mas Meu Deus do porta. céu. Não, cara. Tipo assim, na computação, na elétrica, a gente é péssimo em dar nome para as coisas. Tem uma área da ciência que eu admiro para dar nome, que é a física. Já viu o jeito que o pessoal da física dá nome? Não, professor. Eu gosto de falar assim, que é o efeito inglês. Essas coisas. Que inglês, pra mim, o povo que inventou a língua inglesa tinha tudo preguiça de falar as coisas. Então eles Não, falam que as coisas faz. pega, por exemplo, na biologia. Olha o jeito que o povo dá nome para as coisas. Eles dão em latim, cara. Quem que fala latim? Na física, eles dão nome para como a coisa aparece para eles. Eles veem um buraco negro no céu, chama de buraco negro. Não é interessante? A gente não, a gente tenta associar, criar uma história por trás de dar o nome para as coisas. E, mano, normalmente é muito engraçado. Tá, então é por isso que a gente chama de porta lógica. Eu vou usar os termos porta lógica ou operação lógica intercambiadamente, tá? E aí, se ficar confuso para vocês em algum momento, me interrompam e perguntem. Daí eu esclareço e vocês não acompanhem, continuam acompanhando. Beleza? O que não está claro para vocês é o seguinte: pô, a Abdala falou que a gente vai usar essas coisas aí para construir computador, para construir circuito capaz de fazer aritmética tradicional. É exatamente isso. O que a gente vai fazer é sistematicamente combinar essas portas até elas produzirem a saída que a gente quer, usando as tabelas verdade. Beleza?
Quer ver um exemplo? É uma coisa que a gente vai estudar daqui a muitas aulas. Mas isso aqui é um circuito capaz de somar dois números de 4 bits. Esse cara soma um bit. O primeiro bit, o menos significativo. Esse circuito soma qualquer outro bit. Isso é um circuito elétrico, um circuito digital. Isso é um sistema digital. Uma vez que eu construí ele, eu posso vir aqui, ó, quer ver, ó, somador de 4 bits, e combinar eles, fazer ligações para que eles apresentem o comportamento que eu quero. Entenderam para onde que a gente está caminhando? Só que a gente tem que aprender os passos antes da gente chegar nisso. E esses passos começam em vocês entenderem que lá da lógica para a ciência da computação, a gente importou essas operações básicas. A gente vai definir toda uma álgebra em cima dessas operações básicas. A gente já estendeu um pouquinho ela através das portas, as portas compostas, né? As que a gente usa, as portas básicas para construir. E uma outra coisa que pode não ter ficado claro para vocês é o seguinte. Tá, o Abdala falou que essa porta ou exclusivo é construída usando porta Z ou não. Como? Ninguém reparou isso? Porque aqui eu mostrei, ó. É só pegar ou e colocar uma inversora na frente. E essa aqui? Eu tinha reparado, mas eu pesquisei na internet, aqui tem, ó, eles montam, usa 4 não-es, o jeito que eu vi aqui. Não, tem um jeito mais fácil. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, só para a gente adiantar um pouquinho, porque a gente tem 5 minutos. Mas na aula que vem a gente vai cobrir mais detalhes. Então, deixa eu pegar aqui a caneta e escrever. Rapidinho, daí a gente já termina, tá? Vou fazer de laranja, porque laranja é uma cor alegre. Isso é uma coisa legal. Então, a O exclusivo, ela é assim, ó. A, B e S. É o circuito diferença, não é? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, vai ser 0, 1, 1, 0. Tá, beleza. E eu só tenho essas operações aqui. A inversora, o E e o O. Eu posso usar quantas eu quiser. Como que eu faço isso? Olha um jeito muito legal. Se eu pegar essa linha aqui, eu quero que ela produza 1 na saída, não quero? E essa linha também quero que ela produza 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir um circuito que me produz 1 só quando eu tenho essa entrada. Em todos os outros casos, eu vou produzir 0. Olha como isso aqui vai fazer. Ó. Eu vou pegar aqui a entrada A e B e vou fazer duas linhas assim. Ó. Só uma conexão, tá? Uma linha. E aí eu vou desenhar uma porta E aqui. E eu quero que seja 1 aqui nessa saída. Eu vou chamar isso aqui de S0. Eu quero que seja 1 quando a entrada A for 0. E 1 quando B for 1. Então, observa o que vai acontecer aqui. Se aqui tiver 0 e aqui tiver 1, vai vir 0 aqui. Esse 0 vai ser invertido por essa inversora. Aqui eu vou ter 1, não vou? Tá vindo 1 aqui, tá batendo 1 aqui. 1 e 1 dá 1. Sim? Todo mundo acompanhou isso? Sim, sim. Sim. Agora eu vou fazer a segunda linha. Vou pôr outra aí. Vai ser 1 e 0. Então, o A tem que ser 1. E esse cara aqui eu vou inverter. Então, se aqui eu tiver 1 e aqui eu tiver 0, vai vir 1 no A. Aí o A vai passar aqui e aqui vai ter 1. Professor, Tem 0, aí aqui vai ter 1. E eu produzo aqui só um minutinho. No S1, 1. Fala, filho. teria como o senhor pegar a lista? Porque eu vou precisar sair, talvez se o senhor mandar alguma coisa, eu não vou poder ver. Não, filho, a lista... Eu não expliquei para vocês como é que eu faço chamada? É que eu não apareci ontem, eu não pude vir, porque eu tava tendo um problema com a internet. E aí eu entrei hoje, né? Então, não sei se o senhor pode ter explicado ontem e eu não
Não, não, beleza. É assim que eu faço a chamada. Eu venho aqui e baixo a lista de presença. Então, se tu logou na aula, você tem presença. Tranquilo. No, Valeu, no... professor. Muito obrigado. Que isso, cara. Até amanhã. É o cara. Que bom que você gostou, cara. Mas vai ser bem mais divertido. A gente só tá começando a diversão. E daí eu vou juntar esses caras com uma OU. Agora observa aqui. Se eu construir esse circuito, vamos lá no Log5 construir ele. É uma E, outra E e uma O. Foi isso que a gente fez, né? Primeira coisa que eu vou fazer é mudar para 2 entradas todo mundo e vou deixar todo mundo pequeno. Aí eu sei que esse eu tenho que ligar aqui, esse eu tenho que ligar aqui. Tá dando vermelho porque não tem entrada ainda, né? Vou chamar esse cara aqui de A, esse cara aqui de B. Daí eu vou selecionar eles, ó, e eu vou colocar setinha para baixo, para ficar a conexão para baixo, tá vendo? E eu vou pegar aqui a posição do rótulo e vou pôr norte, para ficar em cima. Daí eu vou pegar e estender essas linhas aqui. Eu vou pegar 2 inversoras, ligar uma aqui e uma aqui. Daí aqui eu vou ligar o A, aqui eu vou ligar o B. Aqui eu vou ligar o A, aqui eu vou ligar o B. E vou pegar uma saída S. Vou chamar esse cara de... Vamos selecionar esse cara. Vamos lá para aquele outro subsistema. Deletar esse cara aqui. Vamos mover esse aqui para cima. Tá muito rápido? Tá tranquilo. Não, tá de boa. E agora eu venho aqui em analisar circuito. Olha ali. Tá vendo? Ó? A invertido, B ou A e B invertido. Olha a tabela, a verdade dela. Não é a tabela do exclusivo? Comparem aqui, ó. Ou seja, tá vendo como o exclusivo é construído só usando e ou inversora? E o não ou exclusivo, obviamente, é só você pegar e inverter o ou exclusivo, certo? Usar um inversor a mais. Não precisa ter alguma coisa que finaliza aquelas primeiras 2 colunas, no A e no B? Não, ele considera isso um fio. Pronto, ficou melhor para você? Tá, entendi. Obrigado. Se a linha passa por cima da outra linha, mas não tem uma bolinha, elas não estão se tocando. Se tem uma bolinha, elas estão se tocando. Beleza? Se na linha tem 0, fica verde escuro. Se na linha tem 1, fica verde claro. Mas isso foi só para provar para vocês. A técnica, isso aí que eu fiz foi aplicar uma técnica. Eu vou explicar ela para vocês em detalhes numa aula subsequente. Beleza, meninos? Alguma pergunta, dúvida, reclamação, desespero? Por favor, não pensem em uma atitude desesperada. Tudo tem solução nessa vida. Tranquilo, professor. O sistema que o senhor pediu pra gente fazer é pra enviar em algum lugar? Não, cara, esse é só para vocês treinarem mesmo. Quando eu for Tá. treinar vocês, eu vou demandar muito mais trabalho. Cara, fica tranquilo, vai ter trabalho difícil para vocês fazerem, mas a gente só está começando. Essa é a segunda vez que a gente conversa. Ok. Um trabalho que vocês vão fazer para mim, um roteiro que vocês vão fazer para mim, que vai valer uns pontos extra aí, é um relógio digital que conta. É óbvio que quando eu falo isso para vocês agora, parece macabro, mas daqui a algumas aulas, daqui a umas 10 aulas mais ou menos, tudo vai fazer mais sentido. Beleza? Uma coisa importante vocês entenderem em sistemas digitais é que a aula de amanhã depende da aula de hoje. E a aula de depois de amanhã depende da aula de amanhã.
Então, se vocês perderem alguma aula minha por algum motivo, por favor, assistam o vídeo. Aproveitem o fato de que a gente tem essas aulas gravadas. Beleza? Belezura. Então, se vocês não têm pergunta, a gente termina por aqui. Certinho, então. Certinho. Ok, tchau, professor.